Fala meus amigos, minhas amigas, esse é o canal Senda da Alma e nós vamos embarcar em mais um estudo libertador de O Livro dos Espíritos. Hoje o nosso estudo de número 8. Vai ser incrível, então fique comigo até o final. Bom pessoal, então nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e eu estou utilizando essa tradução aqui de Guilom Ribeiro, mas se você tiver outra não tem problema, vai mudar apenas algumas palavras, alguns termos. Mas se você quiser acompanhar aqui pelo nosso vídeo, você pode também. Lembrando que o nosso estudo de O Livro dos Espíritos é apresentado aqui no canal Senda da Alma, toda terça-feira às 7h15 da noite. E o link para todos os estudos de O Livro dos Espíritos aqui do canal está aqui embaixo na descrição. E se você quiser conhecer também o nosso canal principal, o canal Espírita, o link também está aqui embaixo na descrição. Bom pessoal, então nós vamos começar aqui na questão 25, dessa parte aqui sobre espírito e matéria, tá? Nós vamos estudar hoje então a questão 25, a questão 26, a questão 27 e a questão 28 para a gente ir para o próximo assunto que é propriedades da matéria. Bom, na questão 25, Allan Kardec faz uma indagação muito interessante. Olha só, o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som é do ar? Olha que interessante, hein, pessoal? E aí os espíritos benevolentes vão responder o seguinte, ó: são distintos uma do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. Olha que interessante essa resposta. E aí, Allan Kardec continua aqui, ó. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. E olha só a resposta bem interessante dos espíritos benevolentes. É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os vossos sentidos. Vamos entender isso aqui comigo agora, pessoal? Bom, os espíritos benevolentes, eles vão nos dizer que o espírito e a matéria, pessoal, eles são distintos um do outro. O espírito não é uma propriedade da matéria, como a cor então é da luz ou o som é do ar. Mas ele existe por si mesmo, né, como princípio inteligente do universo. Porém, nós precisamos entender o seguinte, que a união entre espírito e matéria é necessária para que a matéria seja intelectualizada, ou seja, para que possa se manifestar inteligência e finalidade na matéria, pois é assim que nós conseguimos nos manifestar aqui nessa reencarnação. É essa união, então, que permite a existência da vida consciente e do progresso durante as reencarnações. Mas então, pessoal, ao responderem, né, que essa união também é necessária para a manifestação do espírito, então os espíritos benevolentes, eles nos esclarecem que isso ocorre do ponto de vista humano. É importante a gente entender isso. Os nossos sentidos são muito limitados e eles não conseguem perceber o espírito diretamente. Então, por isso, a gente precisa da matéria como, digamos, uma intermediária para que o espírito se manifeste e seja percebido. Então a doutrina espírita, ela vai nos ensinar que o espírito, ele é independente da matéria, mas utiliza a matéria como instrumento de ação e expressão no mundo material. E vamos aqui então para a nossa pergunta número 26. Allan Kardec faz a seguinte indagação: poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Olha que indagação interessante. E olha aqui a resposta dos espíritos benevolentes. Pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Vamos entender aqui comigo? Bom, os espíritos benevolentes, pessoal, então eles vão nos dizer aqui nessa questão que é possível conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito, pelo pensamento.
Isso vai significar o que, pessoal, para a gente? Que embora sejam frequentemente unidos, né, nessa experiência material, né, espírito e matéria, eles são princípios distintos e podem ser considerados separadamente pela razão. Então, o espírito, ele representa o princípio inteligente e a matéria representa o princípio material da criação. Então a doutrina espírita ela vai nos dizer, vai nos mostrar que essa distinção é importante para que a gente possa compreender, pessoal, a natureza do universo, porque mesmo que na prática o espírito e a matéria se associem para formar os seres e possibilitar a manifestação da inteligência desses seres, eles não dependem um do outro para existir, compreendem? Então, o pensamento humano pode separá-los para melhor entender o papel de cada um dentro das leis divinas. Bom, então vamos aqui para a questão 27. Allan Kardec faz a seguinte indagação. Há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E aí aqui os espíritos benevolentes dedicaram em uma resposta até que longa para que a gente entenda isso. Sim, então há dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. E aí eles dizem assim, sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a trindade universal, mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela, embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Olha que interessante. E aí Allan Kardec continua ainda nessa questão. Esse fluido será o que designamos pelo nome de eletricidade? Então Allan Kardec quer saber se o fluido universal que os espíritos dizem aqui, se é a eletricidade. E aí, olha só os espíritos, eles vão responder aos espíritos benevolentes. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que não é, propriamente falando, senão matéria mais perfeita, mais sutil e que se pode considerar independente. Vamos entender tudo isso comigo aqui. Os espíritos benevolentes, eles nos dizem aqui nessa questão, pessoal, que existem dois elementos que são gerais no universo, importantíssimos, que é a matéria e o espírito, certo? Bom, mas acima deles está Deus, que é o criador de tudo, criador da matéria e do próprio espírito. Até aqui tudo bem. Tá. Deus, espírito e matéria formam o princípio de tudo que existe. Vou repetir para vocês. Deus, o espírito e matéria formam o princípio de tudo o que existe. Porém, entre o espírito e a matéria, há um elemento intermediário que nós chamamos de fluido universal. Esse fluido, pessoal, ele é mais sutil que a matéria, mais sutil que essa matéria comum que a gente conhece. Ele serve como um meio de ligação. Ele permite que o espírito atue sobre a matéria. Sem esse intermediário, pessoal, sem esse fluido universal, o espírito não consegue exercer influência direta sobre a matéria. Por quê?
porque ela é muito grosseira. Então, para que a gente possa manifestar a nossa vontade, a nossa inteligência através desse corpo físico, é preciso que haja o fluido universal intermediando essa interação espírito e corpo físico. Até aqui tudo bem? Olha só, esse fluido, pessoal, ele é extremamente importante, porque é através dele que se formam as diversas combinações que dão origem à variedade de coisas do universo, vamos dizer assim. Então ele pode assumir, né, esse fluido universal, ele pode assumir diferentes formas, como os fluidos elétricos, os fluidos magnéticos, que são apenas modificações desse princípio mais sutil que é o fluido universal. Então o espiritismo, né, a doutrina espírita vai nos ensinar que o universo não é composto apenas por aquilo que nós vemos, mas também por elementos mais delicados e invisíveis aos nossos olhos físicos. E eles servem de ligação, então, entre o mundo material e o mundo espiritual. Ele permite, então, a ação do espírito sobre a matéria. Ele nos dá a condição para que a gente manifeste a nossa vontade, a nossa inteligência através do corpo material, do corpo físico, para que a gente possa ter, então, as nossas experiências aqui na matéria, que vão nos ajudar na nossa evolução moral e também na nossa evolução espiritual e intelectual, por que não? Então nós vamos aqui para a última questão do nosso vídeo de hoje, e Allan Kardec faz a seguinte indagação aqui na questão 28. Pois que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos dois elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Olha que interessante. E aí os espíritos benevolentes vão dizer o seguinte: as palavras pouco nos importam. Compete a vós, né, ou seja, nós encarnados, formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias provêm quase sempre de vós, de vós não entenderdes acerca dos termos que empregais, por ser incompleta a vossa linguagem para exprimir o que não vos fere os sentidos. Bom, e aí Allan Kardec ele vai adicionar a seguinte nota: um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas não são desconhecidas. Se promanam ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram distintas, daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos de Deus. Então vamos entender isso aqui agora comigo, que pode ter ficado um pouco confuso. Deixa eu tentar falar aqui de uma maneira bem didática, simplificando tudo isso aqui, dessa questão 28. Os espíritos benevolentes, eles vão nos dizer aqui, pessoal, que a escolha das palavras não é o mais importante, desde que haja entendimento. Então, chamar os elementos de matéria inerte, né, que seria então a matéria propriamente dita, e matéria inteligente, que seria o espírito, pode parecer lógico para nós aqui encarnados, mas pode gerar muita confusão também, porque a linguagem humana ainda é limitada para expressar realidades espirituais. A verdade é essa. Então, muitas discussões surgem não por divergência de ideias, mas por falta de clareza nos termos utilizados. Então, por isso, o essencial é compreender o conceito. Existe um princípio material, que é a matéria propriamente dita, e um princípio inteligente, que é o nosso espírito, distintos entre si. E na nota explicativa, Allan Kardec reforça que observamos claramente dois elementos, a matéria
sem inteligência e um princípio inteligente que independe dela. Então a origem e a ligação, pessoal, entre esses dois princípios ainda nos são desconhecidos, mas nós sabemos que são distintos. E além disso, acima de tudo, existe uma inteligência suprema que governa e organiza todo o universo, uma inteligência superior a todas as outras. Essa inteligência é Deus. Então a doutrina espírita vai nos ensinar que mesmo sem conhecer todos os detalhes, nós podemos compreender os princípios fundamentais da criação e reconhecer então a presença de uma causa superior que dirige tudo aquilo que existe. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final de mais um estudo de O Livro dos Espíritos. E se você gostou, desse nosso conteúdo, eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, dar um joinha aqui no nosso vídeo, comentar, compartilhar e apertar o sininho das notificações lá na opção todas, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!